Quando eu falo que segurado não tem sossego em fase nenhuma, você que está fazendo pedido de benefício do INSS, você que está recebendo um benefício do INSS, tenha ciência, você não tem sossego, tá? E eu vou te mostrar por quê. A cada ano, milhares de segurados enfrentam negativas de pedido de benefício junto ao INSS. Em muitos casos, essas negativas não representam uma decisão final, mas sim a abertura de uma nova fase, que é revisar, atualizar, fortalecer documentação apresentada. Quanto mais severa ou mais extensa for a negativa, maiores serão as exigências para reverter esse cenário. Isso ocorre muitas vezes quando o pedido é indeferido por falta de informação, provas inconsistentes ou desatualizações. Aí é o segurado que pisa na bola, né, pessoal? E até mesmo por dados divergentes, por exemplo, que estão lá no CNIS. Aí não é o segurado, porque as empresas têm responsabilidade de fazer o repasse. E muitas vezes esse segurado olha o CNIS, para ele está tudo certo, ele até simula lá a aposentadoria. Mas quando chega na hora de dar a entrada, uma empresa não repassou. Quer dizer, tudo é uma bagunça, né? A negativa do INSS não deve ser encarada como fim do processo, mas sim como um sinal de que algo precisa ser revisto e precisa de atenção. Quanto maior o tempo que se passa com um pedido negado, maiores são os impactos no valor do benefício, na retroatividade, principalmente na correção exigida. Por isso que a gente fala, o INSS sacaneia, chama lá para um pentino, nega o seu benefício, você entra na justiça, você que tem todos os direitos que demonstra na justiça, ele tem que pagar tudo de uma vez depois. Além das atualizações documentais, é importante estar atento também a prazos de recurso. Prazo administrativo para você contestar uma negativa, geralmente é de 30 dias a partir da ciência da decisão. Perder esse prazo pode significar a necessidade de iniciar todo o processo novamente, quer dizer, começar tudo de novo, aí aumenta o tempo, aumenta a dificuldade. Outro ponto que deve ser levado em conta é a constante atualização das regras previdenciárias. Eles vivem acertando a legislação previdenciária para eles. Quando eles veem que o segurado tem alguma maneira, por exemplo, de pressionar, eles inventam uma modinha, um critério, um procedimento, uma mudança na legislação, e o segurado perde a força. É para continuar sendo ali, sabe? Desde a reforma da Previdência em 2019, novas normas como idade mínima, pontuação, foram introduzidas. Um pedido baseado em regras antigas pode ser automaticamente indeferido se não for adaptado às novas exigências atuais. Quanto maior a negativa, mais tempo ela se estende, maiores também são os riscos de prejuízo financeiro ao segurado. Isso porque, além da demora da concessão do benefício, o valor também recebido pode ser reduzido caso não haja o reconhecimento correto do tempo de contribuição, fator que influencia diretamente no cálculo do benefício. Para o segurado, é essencial entender que não basta apenas insistir. É preciso, pessoal, como eu sempre falo, reunir provas robustas, atualizar dados do sistema quando necessário, apresentar documentação que comprovem, por exemplo, vínculos empregatícios, tempo de contribuição, condição da sua saúde, com uma clareza imensa, de preferência com especialistas, laudos de tratamento, tudo é importante. Um erro comum é tentar, por exemplo, apresentar o mesmo pedido depois de um indeferimento com os mesmos documentos. Isso geralmente leva a uma nova negativa. Quando o INSS aponta, por exemplo, a ausência de prova, é indispensável uma atualização documental. Dá trabalho, é difícil, muitas vezes tem que gastar dinheiro que o segurado não tem. Mas é assim, pessoal, é assim. Por isso que eu falo que nós somos sobreviventes. Eu vejo as pessoas em outros países aí reclamando de coisas que aqui para nós é assim, o brasileiro resolve num piscar de olho.
Em outros países, nossa, isso dá problema, é não sei o que, tem que criar lei. E aqui a gente passa isso desde a hora que acorda até a hora de dormir. Caso um pedido por incapacidade, por exemplo, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, ela receba negativa, ele vai exigir novos laudos atualizados, exames recentes, pareceres específicos, documentação. Ela precisa refletir o estado de saúde do segurado naquele momento. Nos casos de aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, muitas negativas, elas também ocorrem por inconsistências no CNIS, como eu falei. Nesses casos, é preciso atualizar vínculos, apresentar carteira de trabalho legível, olerite, até mesmo declaração da empresa. Olha aí, a complexibilidade cresce conforme o número de anos a serem comprovados. Quem busca uma aposentadoria especial, olha aí, ó, pode ter a negativa agravada se não apresentar os PPPs, né? Que são os perfis psicográficos previdenciários, os laudos técnicos, né, conhecidos como LCATs, e a documentação que muitas vezes estão desatualizadas ou incompletas. Se o segurado tiver contribuído como autônomo, o INSS pode negar o benefício caso não haja comprovante do recolhimento, tá? Ou o registro correto no sistema. Nesse cenário, as atualizações são ainda mais trabalhosas. Exigem organização, comprovação contínua. Não tem sossego, pessoal. A atualização cadastral também se torna obrigatória em muitos casos. Há situações em que o INSS indefere um pedido simplesmente porque o CPF está irregular na Receita Federal ou o endereço cadastrado impede o envio de cartas de notificação. Falando em CPF, vocês viram o que os nossos iluministros gloriosos aprovaram? Quem tiver, presta atenção, quem tiver com dívida no SPC e Serasa pode perder a carteira de motorista, a CNH. Olha que lindo. Vocês viram agora aqui a situação? Se o CPF estiver irregular na Receita, bye bye benefício. Além disso, quanto mais tempo se passa sem recorrer ou atualizar o pedido, maior o risco do processo ser arquivado. É isso aí, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Isso exige que o segurado comece do zero, muitas vezes perdendo direitos adquiridos, tempo de retroatividade nas revisões que são favoráveis. Outro fator importante é o próprio tempo. As reformas de previdência, mudanças nas regras. Um pedido hoje pode ser mais difícil de reverter amanhã, se houver novas exigências legais. Advogados especialistas em previdência alertam, tá? Que após a negativa é necessário reestruturar todo um pedido, num base legal do indeferimento, fazer as demandas, ter atenção a detalhes, sabe? Não é moleza, pessoal. A busca de um parecer técnico atualizado, seja de um contador, de um perito médico, pode ser um diferencial aí entre mais uma negativa ou a concessão do benefício. As atualizações de informações precisas, sabe, com relação a histórico profissional, a quadro clínico, isso não tem nem que discutir, nem que pensar. E é o que eu falei, para muitos segurados, dependendo da condição de saúde que está, é terrível, porque às vezes é necessário que o segurado se desloque, e às vezes está com um problema tão grave de saúde, que não é só financeiro, até clinicamente fica difícil a locomoção, mas é obrigado o comparecimento. Nós estamos vivendo na era digital, mas ainda parece que nós, em alguns casos, estamos na época tempo da pedra ainda. Nós estamos vivendo lá que nem os Flintstones. O uso de ferramenta digital, como o portal Meu INSS, precisa revisar com mais agilidade esses dados, tá, que constam no sistema. Gente, o portal ele tem que ser elogiado, mas ele tem que ser revisado o sistema, porque senão também vai ficando uma coisa ultrapassada. Será que não tem ninguém lá no INSS que enxerga isso? Será que eu preciso falar aqui, você aí, meu amigo, minha amiga, que estão vendo o que está acontecendo? Será que, poxa, bom, a negativa do INSS é um passo para a correção de um pedido mal formulado, segundo o INSS.
Não é eles que fizeram com erro. É você que não soube formular o pedido. Quanto mais grave e abrangente for, mais complexo é a atualização exigida. Quer dizer, não se tem sossego. Você presta, sabe para quê? Para pagar o INSS a vida inteira. Se você não pedir nenhum benefício, você é maravilhoso. Você paga, paga, paga e não pede nada em troca. Agora, se você precisar, acontecer um acidente, uma emergência, uma incapacidade com você, meu amigo e minha amiga, e você for lá bater na porta, exigir aquilo que você pagou para ter direito, aí começam os seus problemas. Acompanhe o nosso canal aqui, tá? Vocês estão chegando a primeira vez aqui. Aqui tem sempre conteúdos aqui atualizados. Nós estamos vivendo numa época que só se fala de desvio, de roubo. Então, você procura aqui nas minhas fontes, que eu sempre consulto, esses vídeos, eu faço um roteiro. Isso aqui não é assim. Não é, hoje eu vou fazer o vídeo. Não. São atualizações, são fatos. Então, o que acontece? Só se ouve falar nisso. Então, uma atualização como essa aqui hoje é, assim, valiosa. Primeiro, porque nós estamos tendo convocações para passar por reavaliação, nós estamos tendo movimentos aí de atualizações dentro do próprio INSS. Então, fique atento aqui no canal, é você que ganha com isso. Gostou do trabalho? Se inscreva, ative o sininho de notificação, exatamente para você não perder nenhum conteúdo. E vocês que estão sempre me incentivando a estar aqui, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.